Olá pessoal, como estão todos? Sejam bem-vindos ao nosso canal de estudos. Hoje nós temos como tema de estudo a Reforma Protestante, e para que a gente possa entender um pouco sobre esse movimento ocorrido no século XVI e que deu origem a uma série de outras igrejas cristãs, nós vamos analisar hoje o papel da Igreja Católica dentro da sociedade medieval europeia. Muito bem. A Reforma Protestante, ela foi um movimento que rompeu com a unidade religiosa, né, da Igreja Católica, dando origem a novas igrejas cristãs, né? E existem alguns fatores que explicam essa reforma, esse movimento ocorrido no século XVI. Vejam bem, com a decadência do Império Romano, com a queda do Império Romano, a partir do século V, com as invasões bárbaras germânicas, a única instituição que consegue sobreviver à queda do Império Romano é a Igreja Católica. Essa Igreja Católica, ela foi se adaptando aos novos momentos e conseguiu fazer com que a cultura germânica, a cultura bárbara germânica, né, fosse se misturando com a cultura cristã. E a partir desse momento, a sociedade que surge, a formação dos novos reinos bárbaros, a formação do feudalismo na Europa, ela vai contar com total controle da Igreja Católica. Essa igreja, ela tinha o controle ideológico, a forma de pensar, o certo, o errado, tudo isso era ditado pela Igreja Católica. E nós, quando falamos sobre a reforma, nós estamos falando de um momento de crise dessa igreja. Por que motivo ocorre um racha no interior dessa instituição? Porque a reforma, ela ocorre no interior da Igreja Católica. Grupos, segmentos dessa instituição que passaram a discordar da postura dessa igreja, da posição dessa igreja. E aí, quando a gente fala sobre a reforma, nós vamos mostrar que alguns fatores explicam esse momento. Por exemplo, fator cultural. De que forma o fator cultural ele vai explicar essa reforma religiosa? O período em que ocorre a reforma protestante é o mesmo período que nós estamos vivendo o Renascimento cultural. E o movimento que ocorre a partir do século XIV, XV, né, até o século XVI, esse renascimento cultural ele vai trazer algumas modificações nos hábitos, costumes, na forma de pensar da sociedade nesse momento. Nós vamos ver que o renascimento do comércio, né, irá fazer surgir uma nova classe social, a burguesia, há uma necessidade de reafirmação desse grupo na sociedade, e a partir desse movimento nós vamos ter, por exemplo, o racionalismo e a valorização do homem. Até então, a Igreja Católica, como nós colocamos, era quem ditava as regras, a forma de pensar, certo, errado. A maior parte da sociedade, ela não tinha acesso à educação, à informação, escola, né? O controle sobre o saber, o controle sobre a escrita era da Igreja Católica, dos membros da Igreja Católica, do clero católico. E a partir do Renascimento cultural, nós começamos a perceber uma mudança nessa mentalidade. Essa necessidade da igreja como elemento intermediário entre o homem e Deus,
né? Seguir as regras e normas ditadas pela igreja, tudo isso passou a ser questionado nesse período de renovação. E aí, essa visão do uso da razão. O homem é um ser pensante, ele tem a capacidade de pensar, de refletir, de analisar, só que até então isso não era estimulado. Haver uma maior cobrança, né? Uma maior valorização dessa capacidade do ser humano. A valorização do homem. No Renascimento, nós observamos que há uma contraposição de ideias entre o que a gente chama de teocentrismo e o antropocentrismo. Nós temos até o Renascimento toda uma explicação baseada em conceitos religiosos. Toda explicação relacionada a fenômenos da natureza, tudo tem um cunho religioso, tudo tem um fundamento religioso. E com o Renascimento cultural, há um deslocamento do centro das explicações de Deus, da igreja, para o homem, mostrando esse homem como um ser, né, racional, capaz de pensar, um ser transformador, um ser capaz de explicar os fenômenos da natureza. E aí, o que acontece? Durante esse período do Renascimento cultural, esse racionalismo e essa valorização do homem vai gerar, né, uma oposição a essa religiosidade da Igreja Católica, as explicações, os conceitos, os dogmas da Igreja Católica. Por exemplo, a divulgação e leitura de textos bíblicos, como também de escritos de sábios da antiguidade e dos santos da Igreja Católica, acabaram por gerar um clima de debate e de questionamento nesse período. As pessoas não aceitavam mais como antes ocorriam, né? As ideias, os dogmas eram verdades absolutas que não podiam ser questionadas. A partir do Renascimento, esses questionamentos começam a acontecer. E a gente vai perceber isso, por exemplo, né, como um dos fundamentos também da reforma, a postura do John Wycliffe e do John Hus, né, professores, educadores, o Wycliffe, no caso da Universidade de Oxford, e o Hus da Universidade da Boêmia. Então, esses educadores, eles passaram a questionar postura, posicionamentos da igreja, né? E tudo isso, de uma certa forma, começou, né, a contribuir para que essas mudanças começassem a acontecer lentamente. Muito bem. Outro fator que explica a reforma protestante é o fator econômico, né? Nós temos uma nova realidade econômica na Europa com o Renascimento cultural. E aí nós vamos ver o seguinte, que a Igreja Católica ela teve uma certa dificuldade para adequar os seus ensinamentos a essa nova realidade econômica da Europa. Até então você tem, né, uma Europa feudal, uma economia de subsistência, e com o Renascimento cultural você tem uma Europa passando por um processo de transformação, né, a presença da burguesia, o comércio, as atividades mercantis, né, o lucro, os juros, tudo isso, de uma certa forma, acaba se contrapondo com as ideias da igreja. A igreja era contra a questão da usura, o que, de uma certa forma, interferia nos negócios da burguesia. Então começa a haver uma oposição também das ideias burguesas, dos interesses da burguesia ao posicionamento tradicional dessa igreja na Europa. Bom, outro fator que explica a reforma protestante é o fator político.
nós temos também uma oposição entre o poder real, que é um poder nacional, com relação ao poder supranacional da Igreja Católica. E aí nós vamos verificar o seguinte: existe um conflito, né, ou conflitos de interesses entre o rei e a Igreja Católica. Em que sentido nós temos esse conflito de interesse? Por exemplo, a questão da cobrança de impostos. A Igreja Católica, ela tinha essa supremacia em termos de cobrança de imposto, né, cobrança do dízimo, e a maior parte desses recursos, eles eram remetidos para Roma. Esse era um fator de incômodo, por exemplo, né, das monarquias nacionais. Outro fator de descontentamento do poder real com a Igreja Católica era a questão da administração da justiça, porque o rei, com a centralização do poder, ele pretendia estender todo o seu poder sobre o território nacional. E isso acabava esbarrando nos chamados tribunais eclesiásticos. Então existia o interesse das monarquias nacionais com relação a suprimir o poder desses tribunais eclesiásticos. Outra situação, né, ligada a essa questão política, que contrapõe os interesses das monarquias com os interesses da igreja, era a questão da nomeação dos bispos. Os reis queriam ter o direito de nomear os bispos, porque entendiam e compreendiam o poder que esses bispos tinham nas localidades aonde exerciam o seu trabalho. Bom, é óbvio que esses são fatores, né, que nós estamos mostrando, fatores culturais, fatores econômicos, fatores políticos, mas nós temos aí as questões relacionadas à questão religiosa, à questão moral da Igreja Católica. E aí nós temos a crise e a decadência da Igreja Católica. Quais são os elementos que estão diretamente ligados a essa crise e decadência da Igreja Católica? Um dos pontos abordados é a questão do luxo do clero. E aí, qual é o questionamento que é feito? A igreja, os padres, né, o clero, eles faziam voto de pobreza. Como esses membros da igreja faziam voto de pobreza e ostentavam tanto luxo, tanta riqueza? Nós vamos ver também, por exemplo, a questão do celibato clerical, em que nós sabemos que a proibição de que membros do clero pudessem se casar. E nós encontramos nesse período, né, elementos, membros da Igreja Católica, associados, ligados a concubinas, a amantes, o que na verdade acabava contradizendo a esses princípios da Igreja. A questão da simonia, que é o comércio, né, de cargos religiosos, o que era uma prática, por exemplo, durante esse período. Nós vamos ver, por exemplo, a questão que a gente fala sobre o direito de primogenitura existente, que era uma questão cultural da época, né? Nós não temos o direito de herança, não era uma coisa como é hoje, né? Que eu tenho 2, 3 filhos, e se eu tenho 3 imóveis, em caso de morte, a herança é dividida pelos 3 filhos. No período medieval, o direito de propriedade, de herança daquilo que foi construído, né, pelos seus pais, era o direito do filho primogênito, do filho mais velho. E isso fazia, na realidade, com que muitos desses membros da nobreza, esses senhores feudais, que possuíam, por exemplo, 2 filhos, um exemplo, já que o direito era o direito do filho mais velho, ele tinha o direito ao feudo, ele tinha o direito ao título do pai, toda a riqueza acumulada era desse filho mais velho. Mas esse pai, para não deixar o segundo filho sem qualquer amparo,
o que esse pai acabava fazendo? Ele comprava um título para esse segundo filho da Igreja Católica, um título de bispo, de cardeal, de padre, de monge, né? Ele conseguia comprar, a igreja vendia, então é o que nós chamamos aqui de comércio de cargos religiosos, também conhecido como simonia. Então imagine bem vocês o fato de que você espera que um religioso ele tenha vocação religiosa, que ele seja uma pessoa em que você, ao chegar a ele, ao se abrir a esse indivíduo, você espera alguém que tenha uma relação muito profunda de espiritualidade com o Criador e que possa ser alguém que lhe traga um pouco de conforto ao espírito, um pouco de tranquilidade diante de momentos de turbulência, de momentos que estão se vivendo. E, no fundo, o que acontecia não era nada disso. Você tinha um religioso que simplesmente estava ali, né, possuía um cargo, uma vestimenta, tinha um poder local, mas ele não tinha qualquer vocação religiosa. Simplesmente era para que ele não perdesse a poder local e não perdesse o direito de herança. E aí você vai fazer, mas como ele não vai perder o direito de herança se o irmão mais velho foi o que ficou com toda a riqueza? Só que esse pai, para que o filho tivesse direito a esse cargo da igreja, ele tinha que fazer a doação, ou seja, o comércio era feito dessa forma. Ele doava parte dos seus bens, das suas terras para a igreja. E quem queria passar a administrar esses bens, essas terras que foi doado para a igreja? Esse filho que passava a exercer um cargo de bispo, de cardeal, né, naquela localidade, naquela região, devido à importância do seu pai e tal. Então isso era uma prática comum, a questão do comércio. Outra questão aí era o envolvimento da Igreja Católica com questões políticas. Presta bem atenção. Igreja, Estado, poder político separado. Não, nessa época não. A igreja acabava interferindo, influenciando. Devido ao seu poder, a igreja acabava fazendo pressão sobre os monarcas locais, sobre os príncipes locais, porque ela era um poder muito presente, ela decidia, ela influenciava as decisões, o pensar da sociedade. Sem falar que era também a igreja quem acabava justificando o poder desse rei. Né? Por que o rei não pode ser questionado? Por que esse rei, mesmo sendo um péssimo governante, a sociedade não pode se voltar contra ele? Qual era o argumento da igreja? Quem deu o poder a esse rei foi Deus. Se voltar contra o rei é a mesma coisa que se voltar contra Deus. Então, a igreja ela tinha uma forte presença, uma forte influência junto a essas questões políticas, a essas questões de Estado. E isso incomodava também aos monarcas, mas incomodava também a sociedade como um todo. Tá? A questão da má formação teológica dos padres, o que nós acabamos de falar? Se existia esse comércio, né, de cargos religiosos, e nós vimos que muitos que estavam ali não tinham, né, qualquer vocação religiosa, e nós vimos que muitos padres, eles não tinham formação, não tinham conhecimento, não tinham essa relação espiritual mesmo, né, com a divindade. Então eram pessoas despreparadas, totalmente despreparadas para buscar ajudar, auxiliar, né, a população, a sociedade como um todo. Outro ponto questionado é a questão da venda de indulgências. E esse vai ser assim, um elemento vital que vai levar ao desencadear da reforma. Era uma prática muito comum, essa questão de comércio de indulgência e de relíquias sagradas. Né? O que ocorre? Durante o papado de Leão X, por exemplo, nós tivemos o interesse desse Papa em construir o que nós conhecemos hoje como a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Imensa, né? Essa basílica é imensa, gigantesca, toda com aparatos de ouro, prata, o luxo, a ostentação imensa. A visão de muitos desses papas
é muito parecida com a visão que nós temos de muitos dos nossos políticos, que tentam, durante o período que estão à frente do poder, marcar o seu governo com uma grande obra. Como hoje nós vemos a construção de uma ponte, né? A construção de uma estrada, a construção de uma ferrovia, e aí por aí afora, quer dizer, que marque o nome, que registre o nome daquele indivíduo na história daquela localidade. E o Papa Leão X, ele queria construir essa basílica de São Pedro que nós temos hoje no Vaticano. Só que a Igreja Católica não tinha recursos para a construção. E nós vamos ver que o Leão X, ele vai determinar, né, aos monges dominicanos a cobrança de indulgência. O que seria a cobrança de indulgência? É comum nos ritos da Igreja Católica a questão da confissão. E todo indivíduo que ele se confessa, o padre, na realidade, que se coloca como intermediário entre, né, a pessoa, o ser humano, o homem ali que está se confessando em Deus, ele é o intermediário, é o indivíduo que vai perdoar ou não perdoar em nome de Deus. É aquele que vai, às vezes, determinar uma penitência, né, para aquele indivíduo. E, por exemplo, hoje, como é que nós vemos essa situação? O indivíduo cometeu um erro, né, pecou diante de Deus, e aí o padre ele vai orientar, vai colocar para ele, né, aconselhar, né, que não é o correto, que deveria ser feito, e com penitência, né, que ele ore a Deus, que ele não peque mais, como Jesus, né, colocava, vá e não erre mais. E vai passar lá tantos Pai Nosso, tantas Ave Marias, crê em Deus Padre e tal. Assim também era no passado. Só que passou a se fazer o seguinte: a partir do momento que o indivíduo desse uma contribuição para a igreja, ele já estaria totalmente perdoado dos seus erros. Inclusive, o perdão era dado por escrito, como um documento, né, que garantia esse perdão. Ele estava perdoado, ele podia ser perdoado por 10, 20, 30, 40, por 100 anos ele podia ser perdoado. Veja bem, o indivíduo cometeu um ato que acha que foi pecaminoso, ele recebeu um pecado por 100 anos. Então ele sabe que, pelo valor que ele deu, ele pode cometer os pecados novamente, porque o valor que ele deu já simplesmente já estaria resolvida essa questão, perdoado pelo valor que foi dado. Então era um escândalo, né? Era uma vergonha. Tudo isso para quê? Para arrecadar recursos para a construção dessa catedral. E nós vamos ver também que era uma prática comum na Igreja Católica, também vergonhosa, era o comércio de relíquias sagradas. O que seriam essas relíquias sagradas? É muito comum, né, entre os cristãos, principalmente os católicos, esse apego àquilo que tem uma certa identificação com o Cristo, com a sua mensagem, com a sua figura, né? Então é muito comum, às vezes você tem um cordãozinho com um crucifixo, né? Você tem uma medalhinha, é a fé de cada um. Só que naquela época, o que acontecia? A igreja, e não vamos também fazer confusão, nós estamos falando da igreja lá atrás, no século XVI, que não tem nada a ver com a nossa igreja católica hoje, como ela é. O que acontecia lá atrás era o seguinte: se comercializava falsas relíquias sagradas. Por exemplo, a igreja vendia lascas da cruz em que Jesus foi crucificado. Aí a pergunta que se faz: olha, Jesus nasceu e morreu lá no século I. Né? E aí o que ocorre? O que ocorre é o seguinte: nós estamos, por exemplo, aqui quando ocorre esse comércio, nós estamos no século XVI. Cada século 100 anos, 16 séculos, 1.600 anos. 1.600 anos, essa cruz em que Cristo foi crucificado, exposta, né, às intempéries, chuva, frio, né, calor, umidade, todas as formas, é um material orgânico que, obviamente, 1.600 anos depois não existe mais esse material. Né? Por melhor que seja essa madeira,
mas você não tem aí todo a tecnologia que hoje nós temos para conservar materiais, por exemplo. Então, essa madeira não existe. É lasca de que está sendo vendida? A quantidade de lascas que eram vendidas, sendo dito como da cruz que Jesus foi crucificado, daria para construir não sei quantas embarcações de madeira. Um exemplo. Né? Então, uma coisa medonha. Outra coisa que era vendida, palha da manjedoura onde Jesus nasceu. Uma coisa também absurda, a palha é uma coisa orgânica, né, vegetal. Aonde que isso sobreviveu 1.600 anos? Espinho da coroa de Jesus é um material orgânico também. Gotas de leite da Virgem Maria. Aonde? Um material, né, líquido, que evapora, que praticamente não se conserva, se deteriora. Assim, então eram coisas assim bizarras que eram vendidas, que eram comercializadas num abuso extremo da fé alheia. Então tudo isso, de uma certa forma, acabou gerando uma insatisfação muito grande da sociedade com a Igreja Católica. Porque por mais ignorante que a sociedade fosse, alguns, mesmo ignorantes, e ignorantes que nós estamos falando em termos, passaram a refletir. E olha que nós falamos aqui, né? O período da reforma é o período que ocorre o renascimento cultural, né? Essa visão do racionalismo, essa valorização do homem, né? Essa chamada de atenção do homem para a sua capacidade de decidir, de pensar. Tudo isso daí, muito na calada, mas tudo isso daí já começava a acontecer. E, em função desses abusos, é óbvio que nós não vamos ver isso, esse levante, né, contra a igreja, né, esse movimento contra a igreja, surgir a princípio do populacho, né, dos servos, dos camponeses. Nós vamos ver um membro da Igreja Católica, que é o monge Martinho Lutero, um monge alemão, que, não concordando com essa posição, esses abusos da Igreja Católica, sem falar de uma série de outras situações que a Igreja já vinha vivendo, escândalos envolvendo a Igreja, né? A insatisfação desse monge alemão, ele vai se posicionar, ele vai criticar abertamente a essa postura da Igreja, essa posição da Igreja Católica, e vai ser repreendido abertamente pelo Papa. Não concordando, né, o Papa repreende, ameaça de excomunhão, e mesmo assim Lutero rasga a bula papal que o tentava excomungar, né, coloca lá nas portas da Catedral de Wittenberg 95 teses, ou seja, críticas sobre o que ele não concordava com a igreja, com os abusos da Igreja Católica. Então essa posição de Lutero vai ser uma manifestação pública e que vai chocar a igreja e vai dividir essa igreja. Porque aqueles que também não concordavam com essa posição da Igreja Católica começam a se alinhar, a se posicionar ao lado de Lutero, né, nesse movimento inicial contra essa Igreja Católica. Aqueles que querem uma igreja renovada, uma igreja, né, com um posicionamento diferente, vai se colocar ao lado de Lutero. Então, na verdade, a reforma protestante, ela tem como causa esses fatores que nós colocamos aqui. Né? Não é só esses pontos que nós colocamos sobre o posicionamento imoral da igreja, desrespeitoso da igreja, né? De exploração da igreja com relação ao afeto do próximo. Esses, né? A posição de Lutero, esse foi assim, o ponto, a alavanca principal que puxou tudo e fez com que desmoronasse a igreja até então toda poderosa nesse momento. Mas uma série de outras situações já vinham minando o poder dessa igreja, como nós colocamos aqui, né?
essa questão cultural, essa questão econômica, a questão política, as insatisfações, né, das monarquias com esse poder presente da igreja dentro dos seus reinos. Quer dizer, esse conjunto de fatores é que irá levar ao que nós conhecemos como Reforma Protestante. A partir das próximas aulas, nós vamos trazer passo a passo as chamadas reformas ocorridas dentro dessa chamada Reforma Protestante. A Reforma Luterana, a Reforma Calvinista, a Reforma Anglicana. Vamos falar sobre a Contra-Reforma, ou seja, a reação da Igreja Católica a esse movimento ocorrido a partir do século XVI, qual o posicionamento dela a partir do chamado Concílio de Trento, que medidas foram tomadas. Esses são assuntos para as próximas aulas, ok? Um abraço para todos, fique com Deus e vamos aí, né, tomar muito cuidado, manter todo o protocolo da nossa quarentena, desse isolamento social. Um abraço a todos.